Yo, galera, pessoal, família, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde estiverem. Desejo um bom início de semana de trabalho para todos vocês. Vim para fazer apenas uma reflexãozita de um vídeo que apareceu nas redes sociais e talvez mais, um vídeo de 10 minutos ou menos. Está barulho aqui, mas eu vou fazer o vídeo porque é o sítio onde eu tenho mais, que ninguém me observa, ninguém vê que eu estou parado. Estou aqui nessa secção aqui de aquecimento da fábrica. Tenho que instalar aqui uns cabos elétricos, umas fichas e umas tomadas, umas lâmpadas. Mas enquanto não recebo a autorização para poder furar as paredes, não posso trabalhar. Então há uma autorização que tem que se receber e eu estou à espera. Disseram que às 10 já são 10 horas, mas o homem ainda não chegou, deve estar a chegar para me receber aqui a autorização para poder fazer o meu trabalho. Mas o que me leva aqui é a indignação sobre o general que utiliza a farda, o estatuto militar, o abuso do poder pela ocupação que ele tem profissional, aquilo que nós ou eu já falei em muitos vídeos, que as pessoas pensam muito, refletem muito curto, acham que aquilo foi uma coisa de abuso ou de falta de respeito apenas à moça que lá estava, ou que o general Walaya ou a Wayala queria conversar ou ser atendido. As coisas não estão bem explícitas nas redes sociais, nós não sabemos se o general queria chamar a senhora para ser atendido, ou se a senhora realmente estava a trabalhar ou era uma cliente igualmente, e o general se interessou e tentou, como um homem qualquer, paquerar, né, vamos dizer, paquerar, né? A moça reagiu ao contrário daquilo que ele esperava e ele ficou todo enfurecido e queria, para além de uma situação séria, pública e não criminosa, uma situação simples, comum, cidadão comum, ele aproveita-se do seu estatuto social, político, militar, para poder mostrar aquela autoridade, aquela prepotência militar, que nós sabemos que não vem só dos militares, vem de todos os funcionários públicos que tenham o cargo de diretor, PSA, conforme vocês chamam, das empresas públicas do Estado, governo, do MPLA. Nós sabemos que isso é um hábito e costume do MPLA, e eu quero aqui alertar que aquele comportamento não foi apenas um abuso de autoridade à moça que ali se encontrava, mas a todos que lá estavam, tanto estrangeiros como os cidadãos nacionais comuns. Em primeiro lugar, as palavras dirigidas da boca do senhor Walaya, general Walaya, foi um crime, foi uma falta de moral aos estrangeiros e aos cidadãos nacionais, porque na realidade não soubemos se eram estrangeiros, as pessoas que estavam ali não por ser brancas e que tinham que ser estrangeiras. Nós temos os cidadãos brancos em Angola. E o que mais indignou foi o general dizer que não admitiria a falta de respeito à frente de estrangeiros. Quer dizer, no nosso país ainda continuam os estrangeiros privilegiados. Aquilo é a prova que nós temos que os estrangeiros ainda continuam a mandar nos nossos países. Os generais sentem-se prepotentes e tentam mostrar as suas autoridades em frente de estrangeiros para amedrontarem tanto estrangeiros como cidadãos comuns dentro da nossa nação, do nosso povo. É preciso levar em conta que a TPA não passou isso, e é preciso levar em conta que os outros órgãos de informação não se mostraram indignados com a situação e que causas civis não têm nada a ver com problemas políticos, militares e whatever, o que se passou ali, né? Então,
A TPA não relatou, os outros órgãos de informação nacional não relataram, não se indignaram, não mostraram a sua presença, não mostraram a sua posição sobre o que se passou. E isso é uma prova que nós angolanos devemos começar a ver, que em Angola esse abuso do poder não vem apenas dos militares. Os militares são apenas aqueles que dão a guarda aos políticos civis angolanos, aos funcionários públicos, tanto a polícia como o exército nacional. Aquilo é uma prova que nós temos que o MPLA nunca sairá do poder enquanto aquele povo, aquele exército, aqueles comandantes, tanto da polícia como do exército nacional, tiverem esse tipo de comportamento, esse tipo de abusos de autoridades e serem protegidos pelos militantes como os congressionistas do MPLA, vamos dizer, os deputados do MPLA, os homens do Congresso, os congressionistas, não sei se é correto, mas é o que me passou pela cabeça. Então é muito triste nós vemos aquela situação e de seguida não recebermos nenhuma opinião dos nossos órgãos de comunicação, o que eles acharam daquele comportamento de uma autoridade, estar a aproveitar-se do seu estatuto militar para intimidar cidadãos comuns, tanto mulheres como homens, tanto nacionais como internacionais. Estavam lá estrangeiros sentados na mesa que queriam lhes tirar os celulares para pararem de filmar a situação, tanto como angolanos que foram recebidos os celulares da mão desses autoritários do MPLA, porque eu não acredito que aquele seja um cidadão militar do Exército Nacional, mas sim do Exército do MPLA. Aquele Walai é um membro do MPLA que abusa e usufrui dos mesmos poderes e direitos que o MPLA lhes deposita para poderem fazer daquilo ou tentarem acolher objetivos próprios, únicos, privados, com os símbolos nacionais, com a farda, com o cargo, com a patente que tem, o estatuto dele profissional para civil, né? Aproveitar-se do estatuto social, militar, profissional para subordinar pessoas civis como nacionais e estrangeiras, né? Sou general, devo isso, posso isso e ninguém tem que reivindicar. Quando um general chamar, todo mundo tem que vir, seja ele estrangeiro ou nacional. Isso foi a declaração do próprio general e esse tipo de comportamento do general nós estamos a começar a ver nos ativistas de Angola. Saiu também um vídeo daquele moço, como é, o Gangsta, onde ele tem feito entrevistas a pessoas como jornalistas. Eu não estou a conseguir entender que tipo de ativista tornou-se o Gangsta e os outros Isidros e não sei quanto, que também aparecem aqui nas redes sociais, vídeos a dizerem que todos foram beneficiados com casas a mais de 1 milhão. E torno-me confuso se realmente são ativistas ou são uma fonte de propaganda do MPLA para parar os verdadeiros ativistas e fingirem que eles são os ativistas. Porque um ativista não tem liderança. Um ativista político, um racionário político, não tem esse tipo de comportamento, nem esse tipo de fundamento que os gangstas, Isidros e outros têm. Um placar com a sua cara em ponto grande e os outros colegas de lado com as caras pequeninas, ele no centro. O gangsta
não sei se do ativismo passou para um profissionalismo político, porque o que ele mais faz ali praticamente é política. Ele não defende mais, parou de defender, ele apenas denuncia os atos, os comportamentos de certos indivíduos do MPLA, porque já não é mesmo denúncia ao MPLA, mas a certos indivíduos que praticam o crime dentro do MPLA. Ele já não é uma frente ao MPLA, ele tornou-se tipo uma partícula do MPLA em que mostra que a democracia existe dentro do MPLA, tipo uma espécie de manipulação do MPLA que mandou uns miúdos virarem contra o MPLA para fazerem acreditar que existe dentro de Angola uma democracia e que existe dentro de Angola os contra o sistema, os contra o governo, e que na verdade eles vêm do MPLA, eles saem do MPLA e tentam fingir que, como artistas que são contra o MPLA, são contra os hábitos e comportamentos de membros do MPLA, mas que na verdade é impossível um ativista, é inacreditável simples ativistas terem um potencial organizado conforme esses miúdos estão a aparecer. Estão a sair declarações que receberam casas do MPLA, estão a sair, não se sabe se é real. Eu venho aqui nesse momento, estou a especular, mas acredito que sim, o MPLA funciona assim. É assim que nós não temos oposição em Angola, porque a oposição só existe para mostrar que há uma oposição, mas não faz o seu trabalho de oposição. Nós temos a UNITA, temos outros partidos políticos dentro de Angola que são movidos pelo MPLA. O MPLA que lhes diz quando é que eles devem ir à rua, quando é que eles devem defender uma manifestação, quando é que eles devem organizar uma manifestação e não, quando eles não devem. Então, é esse tipo de trabalho, esse tipo de comportamento que está existindo no nosso país. Ativistas falsos, ativistas com intenções políticas, de se tornarem políticos, ativistas que estão a mostrar uma organização quase tão igual a partido político, porque eu me perguntaria, como ativista, que função teve o jornalista William Toné a ser entrevistado pelo Gangsta e o seu grupo. William Toné deve dar mais satisfação à nação. William Toné deve mostrar mais a oposição jornalística que ele tem. E William Toné é que tem que divulgar os ativistas e não ao contrário. William Toné é que tem que entrevistar os ativistas. O William Toné é que tem que entrevistar os gangsters e o seu grupo e não ao contrário. O William Toné aparece numa conferência convidado pelo gangsta e a ser entrevistado pelo gangsta. O gangsta é um ativista político. O gangsta deve ser um adversário da política que existe em Angola. O gangsta deve ser um adversário da mídia que existe em Angola. O gangsta deve ser adversário de tudo que é de errado que existe em Angola, mas parece que ele não é adversário, ele brinca de adversário desses políticos e que, na verdade, ele vai denunciando os ativistas que tentarem ser contra ele, que não vão ter o mesmo, vamos dizer, a mesma pulsação, o mesmo impulso que ele tem como ativista, porque o ativismo dele está mais entranhado dentro do partido do MPLA. O ativismo dele é um ativismo que é protegido pelo próprio MPLA. Então, o restante dos ativistas não vão ter a proteção que o gangsta tem, porque o restante dos ativistas são ativistas que estamos a ver considerados criminosos, considerados vândalos, considerados arruaceiros. Nós não vimos nessas últimas atividades de manifestações o gangsta a organizar.
o gangsta a fazer parte da liderança desses manifestantes, o gangsta a declarar as suas palavras de ordem como manifestante, mas nós estamos a assistir agora o gangsta a criar reuniões políticas, o gangsta a convidar políticos e a convidar jornalistas para entrevistar. Eu agora gostaria de saber se estou aqui errado, alguém que podia me dar uma informação, qual é realmente o trabalho desse miúdo gangsta. É dito que recebe dinheiro, é dito que recebeu casa, os outros também agora vêm ao ar que também receberam casas de milhões em condomínio. Não consigo entender o que é que o povo angolano realmente quer. Muitos continuam a aplaudir esse miúdo gangsta, muitos continuam a ver. Eu, por acaso, admiro as suas críticas ao MPLA, admiro os seus discursos contra o MPLA e admiro que não lhe aconteça nada ao mesmo tempo e que anda desprotegido, que continua seguro daquilo que faz, né? Porque todo mundo que vive em Angola tem medo, e todos os que são contra realmente o MPLA e não tem nada a dever o MPLA ou não têm ligações com o MPLA, eles são punidos, são maltratados, são torturados e metidos em cadeias e muitas das vezes são desviados de cadeias para que ninguém saiba onde é que o paradeiro deles e acabam por parar em cadeias, que me engano, no Sul ou em outras bandas de Angola, e que ninguém sabe e que pensam que morreram ou pensam que foram mortos, como muitos que apareceram agora e diziam que estavam mortos. Essa é uma tática do MPLA. O que é impressionante é que nada disso acontece a esse grupo do gangsta, a esse grupo que se está a organizar como um partido político, porque de ativistas já não têm nada, eles estão infiltrados dentro do MPLA, eles têm a colaboração e o apoio do MPLA nas suas manifestações políticas, nas suas reivindicações contra o MPLA. E por isso acho que de ativismo acabou. Essa foi a minha reflexão. Espero que partilhem isso aí, postem aí nas vossas redes sociais a minha reflexão sobre essa organização e sobre esse comportamento do Wala, esse general que não sabe o que função e os seus limites de função que ele pratica. Ele não sabe o valor que tem o cargo que ele possui, ele não sabe o valor do seu estatuto militar. Ele acha que ainda vivemos em guerra e que o cidadão angolano está abaixo deles. Por isso, não foi só apenas a moça que foi atacada, mas foi toda a nossa sociedade civil e toda a nossa sociedade política. A guerra acabou, não devemos temer os militares, mas sim devemos nos sentir protegidos, não devemos temer os polícias, devemos nos sentir protegidos. Isso é obrigação, isso é a lei que obriga, não somos nós que estamos aqui a falar, isso é a lei que obriga. Um soldado, o lugar dele é no quartel, o general é cuidar dos soldados e da nação, não se intrometer em problemas civis, políticos e de cidadãos comuns. Vamos partilhar esse vídeo, vamos declarar que nós temos chefes da nossa segurança social que não merecem o cargo que têm. E isso é que depende da posição do MPLA. O MPLA depende desses dois órgãos, três: militar, policial e judiciário. A nossa função é fazer separar, criar uma independência desses três poderes, ou dois poderes, público e jurídico. Porque o policial e o militar é público, é o poder público, é o poder nacional, é o poder de estabilidade nacional. Então eles têm que trabalhar com a nação. E o jurídico também precisa da sua independência, porque o que nós vimos desse general devia ser uma atitude que
tribunal ou essa força jurídica já devia ter uma posição, e uma chamada de atenção a esse general seria uma chamada de atenção a todos os outros poderes que se encontram no nosso Estado. Yeah? É isso que eu penso. One love. Partilha esse vídeo e põe aí a tua crítica ou a tua divergência no que diz respeito à nossa segurança nacional, social, política. É isso aí, pessoal. One love.